bom dia a todos. Mais uma conversa via Cláudio Wilson Lopes. Vocês sabem que eu não entro se eu não sentir, né? Pois é, já havia alguns dias que eu não fazia live, não trazia uma mensagem, uma conversa espiritual, mas hoje a gente dorme com um certo plano, meus amados, e já acorda com outro. Só que esse outro, muitas vezes, é a direção de Deus, entendeu? Por exemplo, eu dormi esquematizando o trabalho. Acordar cedo para esquematizar trabalho. Já teve dias que eu esquematizei trabalho e passei o dia todo louvando, até no trabalho. Nossa, enfim. Meus amados, sejam bem-vindos. Débora Rocha, Casal Pedal, top. Débora Rocha, a paz. Peço oração, pois quero mudar de cidade ainda esse ano, pela vida profissional. Débora, antes de começar a conversa, eu quero já aproveitar o ensejo e orar por você, tá? Eu não sei qual é o propósito que você deseja mudar de cidade, mas uma coisa eu já quero te dizer. Os planos do Senhor são mais altos do que o nosso. Eu sei que não há nenhuma provação, lembra? Maior do que eu possa suportar. Os caminhos do Senhor são mais elevados do que o nosso. A Bíblia diz que os planos do Senhor, eles são planos de bem e não são planos de mal, tá? Coloque isso na sua cabeça. Mudar de cidade ou não, né? Sempre tem um plano de Deus. Será que o plano de Deus é mudar de cidade? Comece a consultar a Deus, a colocar as suas realizações, os seus desejos de acordo com a vontade de Deus. Será que é seu plano, Senhor? Se for seu plano, realiza e Deus vai realizar. Mas eu vou orar por você e vou estar profetizando na sua vida. A Bíblia fala que se nós nos deleitarmos no Senhor, Ele realizará o desejo do nosso coração. Nem sempre o desejo do nosso coração, Débora, é a vontade de Deus, tá? Mas se Deus realizar, Ele realiza perfeito, tá? Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai. Senhor, quando a Débora, Senhor, Rocha, ela entrou nesta live, Senhor, e ela disse: eu peço oração, pois quero mudar de cidade ainda esse ano. Ela colocou, Senhor, um propósito no seu coração. Ela não só quer mudar de cidade, mas ela disse: eu quero mudar ainda esse ano. Aleluia! Porque há algo profissional, Deus, que intenta o coração dela. Eu não sei, Senhor, qual é esse algo profissional, mas se for, Senhor, para uma projeção de uma vida, Senhor, financeira estável, equilibrada, Senhor, que possa atender, Senhor, Deus, aos interesses, às necessidades reais da sua subsistência, da sua casa, Senhor, Deus, que isto ocorra em teu nome. Aleluia, glórias a Deus. Destrava, Senhor, destrava de uma forma sobrenatural. Deus, ela disse: ainda este ano. Eu profetizo, Senhor, ainda este mês, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu profetizo em teu nome que as portas serão abertas ainda esse mês. Deus, porque o Senhor é o Deus que faz algo, Senhor, revirar do nada, Senhor, água transformar em vinho. Deus, transforma, Senhor, a vida da Débora, da família dela, da casa dela, o trabalho dela, a profissão dela, Senhor, e a direciona para este lugar, Senhor, de forma, Senhor, que ali ela
tenha alegria no seu coração, se sinta realizada, não só profissionalmente, financeiramente, mas toda a sua casa. Deus, ela prospere em unidade, em teu nome, Jesus. E assim, Senhor, ela não perca o caminho, ela consiga, Senhor, trilhar nos teus caminhos, reconhecendo que todas as coisas foi o Senhor quem fez na vida dela e da sua casa. Tome posse, eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu vou receber a todos e depois a gente já passa para a conversa. Vocês sabem que eu não faço pregação, né? Eu trago uma conversa acerca de um tema e o tema de hoje, promete, tá? André Santos, seja bem-vindo. Gente, siga, você que está entrando, siga, tá? Por gentileza, Tereza Severinal, Josemídias, 45, Maurício, Silvana, Paulo Antunes, ou seja bem-vindo, Paulo Antunes. Serva do Senhor. Era para estar escrito serva do Senhor. Ela errozinho no R, mas não tem problema não, tá? Seja bem-vinda, serva do Senhor. Hoje eu vou convidar alguém para subir, tá? Eu vou escolher na direção de Deus alguém para subir. Se você aceitar, você vai participar comigo nessa conversa. A missionária Mar entrou. Missionária. Deixa Deus direcionar. Bom, gente, vamos lá? Sejam bem-vindos. Se inscrevam, vamos começar. Vocês sabem que também, após a live, eu baixo, tá? Eu edito e coloco no meu canal Palavra Viva com Cláudio Nilson Lopes. Lá tem 4 vídeos, tá? Todas as lives estão lá. Meus amados, é assim. Você que já ouviu o meu testemunho e você que ainda não ouviu, o primeiro vídeo, tá? Que está lá no canal Palavra Viva com Cláudio Nilson Lopes, eu falo acerca do que eu vou introduzir agora para você que está entrando entender qual é a proposta dessa conversa. Vamos lá? Nesse vídeo que eu estou com uma camisa rosa, tá? Eu falo que 2024, tá? 2024 eu estava no terminal hidroviário da cidade de Acará, eu estava sendo vigia noturno ali, e naquele lugar, todas as noites, pelas madrugadas, tem uma TV, eu colocava a TV, cantava hinos e tal, e fazia as minhas orações com Deus pela madrugada. E numa dessas orações, eu sentei na mesa, peguei a palavra, coloquei diante de mim, e eu já havia tido uma experiência frustrante quando eu procurei um certo pastor, né, de uma certa igreja, de uma certa denominação, que eu não vou citar, e eu abri o meu coração para ele acerca de um fato. Qual é o fato? A separação. Eu estava sofrendo muito, eu estava de luto, aquele luto que a gente passa, né? Só que o meu luto durou demais. Por quê? Porque, porque eu ainda amo, essa é a verdade, né? E é difícil para a gente, quando a gente passa por uma separação, quando a outra parte, né? Enfim, eu não vou entrar em detalhe, eu só quero citar a separação e o que Deus falou. E eu estava totalmente destruído, e nesse dia eu estava orando a Deus e eu disse assim: Deus, eu sou pastor credenciado pela CGADB, eu sou pastor credenciado pela Convenção Confradesse, lá do estado do Ceará, onde eu passei 6 anos da minha vida fazendo missões, né? E lá eu estava com a minha família. Ainda quando eu voltei para o Pará, voltei doente, tá? Eu adoeci e eu fui para Mosqueiro, Belém, passei ali 1 ano. E se você me convidar para ir para Mosqueiro tomar banho na praia, eu não vou, tá? Eu não vou. Não é que seja um lugar difícil, é que a lembrança desse lugar me traz muitas coisas na cabeça. Foi ali que ocorreu a separação.
de fato e de direito, tá? Ah, ou seja, ali que se efetivou. E as experiências difíceis financeiramente que a gente passou lá, eu não gosto nem de lembrar. Então, se tiver um carro de turismo, um ônibus, que diga assim, vamos para Mosqueiro, é tudo de graça, a viagem é de graça. Gente, eu conheço as praias de Mosqueiro, tá? São praias lindas, tomei banhos e muitas delas são lindas, é um lugar altamente bonito, turístico, mas não, eu não vou. Eu vou para o Rio, eu vou para o Rio de Acará, que é até melhor. Eu vou para o Igarapé aqui no interior, mas não vou para Mosqueiro. Eu tenho que ir lá falar com a minha amiga doutora Pérola Marques, mas eu não vou. Eu tenho amigos ali, eu tenho lugares muito legais, né? Muito legais mesmo, que eu tenho desejo de visitar, mas só a terra não, eu não quero pisar em Mosqueiro, tá? Tenho livros para buscar ali, na casa do Jonas, eu tenho, mas eu não vou pisar em Mosqueiro. Então eu fiz essa experiência. E assim, eu só estou introduzindo para entrar, para você entender, você que está ficando, para você entender que hoje eu vou fazer uma live demorada, tá? De pelo menos 1h30. E eu comecei 4 e alguma coisa que eu nem marquei. Mas eu vou considerar 4 horas. E aí, meus amados, é uma conversa, tá? Eu estava falando com Deus e eu disse, Deus, né? Eu, eu não eu não tenho almas para cuidar, eu não apacento almas. Pastor, apacenta almas, Deus. Eu falei com Deus. Porque de fato, eu sou pastor missionário, meu amigo, seja missionário, né? Eu sou pastor evangelista, seja evangelista. Você pode ser chamado para evangelista. Eu sou pastor itinerante. Ué, vá fazer missão itinerante, sendo pastor, sendo evangelista, sendo. Pode, entendeu? Mas agora, pastor sem ovelha, não é pastor. Você está entendendo? Escute, pastor sem ovelha não é pastor. Ele pode ser evangelista, porque o evangelista percorre mar e terra para evangelizar, ele pode ser missionário, que vai ali, evangeliza, funda um trabalho, prepara alguém, deixa ali e vai para outra terra. Esse daí, o missionário é o antigo apóstolo, tá? É o apóstolo. Eu posso chamar de apóstolo para o missionário? Posso, entendeu? Hoje a nomenclatura chamada é missionário. Quem é o missionário? Qual é a função dele? Ele vai lá em tal terra e ele prega a palavra de Deus, ele forma crentes, ovelhas, né, para Deus, ele prepara um líder, como Paulo preparou Timóteo, por exemplo, e volta, vai para outro lugar. Ele não apacenta. O evangelista, ao contrário, ele é chamado para pregar ali, lá é o cara da agenda. Quer ser o cara da agenda? Seja evangelista. Mas pastor tem um campo, pastor tem uma congregação, pastor tem almas para cuidar. E eu estava falando com Deus, eu sou pastor, Senhor, credenciado, mas até desigrejado eu fui, porque na minha condição de divorciado, a igreja X não me aceitou. Eu passei, nossa, gente. E Deus, ele me deu uma palavra. Eu baixei a cabeça e eu ouvi claramente quando o Espírito Santo falou: eu te darei almas. Chego até me arrepio agora nesse momento. E eu disse assim: como assim, Senhor? Eu não vou ter hoje condições de dirigir uma igreja, uma congregação. E ainda a minha credencial, meus amados, ela não representa título para mim. Ela representa a evidência do cumprimento da promessa de Deus. E eu falando com Deus, eu disse: olha, Deus, o Senhor me fez promessas, o Senhor cumpriu promessas, os meus olhos contemplam isso. Mas o que será de mim agora? O que será de mim? Bom, em seguida eu disse assim, porque me deu, né, quando a palavra foi direcionada, eu te darei almas,
A palavra também foi direcionada a cria uma página, tá? E me deu um nome. Pregação, Ministério da Pregação, Ministério da Pregação Online do Evangelho do Arrependimento e da Reconciliação com Deus. Eu vou repetir porque quando eu editar, eu gaguejei, que eu estou gaguejando que nem o doutor Felipe Petrini. Ô, doutor querido, eu falo tanto dele, né, porque é meu amigo. Pregação do Evangelho online do arrependimento e da reconciliação com Deus. Foi esse o nome, eu criei, gente. Só que antes de eu criar, eu disse, Deus, se é o Senhor falando comigo, agora, me mostra na palavra. Gente, impressionante. Eu abri, tá aqui, ó. Tá até marcado tudinho. Jonas, tá? Joel, desculpa. Teve um vídeo que eu falei Jonas, gente, é Joel. Acho que eu estava empolgado. Joel, capítulo 1. A página toda aberta, vocês não têm noção da lição que traz. Capítulo 1, subtema, uma terra devastada. Ainda no capítulo 1, olha, um chamado ao arrependimento. E o capítulo 2, o dia do Senhor, o retorno para o Senhor, resgate e restituição. E ainda na página aberta que vai para Oséias, olha, tem 2 temas no capítulo 13, subtemas no capítulo 13 e no capítulo 14, você pode abrir sua Bíblia, que diz assim, capítulo 13, o julgamento de Deus contra Israel, e o capítulo 14, as bênçãos do arrependimento. Eu disse, nossa, meu coração se ardia, gente, vocês não têm noção. Meu coração se ardia, se alegrava, e eu disse, aqui está uma confirmação de Deus. Eu criei, tá? Para funcionar essa página, precisava de 60 dias e de 100 inscritos. Eu digo no meu testemunho, vou repetir, daqui eu começo, porque é só uma introdução. Decorreu 60 dias, mas eu não tive 100 inscritos. Então eu disse assim, Deus, era coisa da minha cabeça. Porque se fosse de Deus, primeiro que eu nunca gostei de fazer vídeos, nunca gostei. A minha ex é cantora gospel, cantora profissional. Ela tem um canal, posta vídeos, é cantora profissional. É isso eu posso dizer, tá? E é mesmo, tá? Cantora profissional. Não vou citar o nome dela, mas vocês sabem. Porém, ela convidava sempre para fazer vídeos, né? Cantar juntos. Eu fazia alguns, mas meu coração assim, não se abria, entendeu? Era mais para pregar. Meu ministério é de pregação, apesar de cantar um pouco, é de pregação, né? Mas eu gosto de louvar. Agora essa coisa enraizou na minha alma. Eu gosto de louvar. E aí, gente, agora recentemente, vocês vão ver o meu canal Palavra Viva com Cláudio Nilson Lopes no YouTube. Um desses dias pela madrugada, tudo começou alguns dias atrás, 2 ou 3 semanas atrás. Eu devo até pontuar a data na próxima colocação, onde eu levantei pela madrugada. Só que eu vinha trabalhar, eu sou mediador e árbitro do Tribunal Arbitral de Justiça, então eu acordei com propósito, ou seja, trabalhar de 2 horas da manhã até 5 horas, quando eu ia fazer as minhas orações, tá? Ler Bíblia, ter aquele momento com Deus, escutar rádio, que eu gosto de rádio gospel. Eu tenho uma muito excelente, inclusive eles mandam um abraço para mim, eu gosto de falar com eles e tal. E nessa madrugada, gente, o computador deu pane, ele tem problema, meu computador parou agora. Só que nesse dia a tela deu pane, tava só
piscando e tal. Aí eu tentando funcionar, tentando, passei pelo menos alguns minutos, quando eu disse assim, já que, que não funciona, eu vou ler Bíblia. Aí eu li Bíblia, só que o primeiro versículo do capítulo 3 de Hebreus já me chamou a atenção. E eu fui lendo, aonde eu me deparei com a palavra, acho que está no versículo 2 e 3, que diz assim: E ele, se referindo a Jesus, foi fiel àquele que o instituiu, ou seja, Deus que instituiu Jesus, assim como Moisés foi em toda a sua casa. Nossa, esse texto mexeu comigo de uma forma extraordinária, aqueceu meu coração. Eu disse assim, como assim, comparando a fidelidade de Jesus com o homem, Moisés, que ainda como homem foi tão fiel que a Bíblia cita essa fidelidade tão grande, tão enraizada, que ela chega a cobrir toda a casa dele. Toda a casa, irmãos, o que é isso? E Jesus sendo maior, porque o texto anterior, eu estava em Hebreus, estudando Hebreus, o texto anterior, ele diz que Jesus é superior aos anjos e Jesus é superior a Moisés. Ou seja, se Jesus é superior a Moisés, por que o texto não estaria escrito assim, né? E ele, Jesus, foi fiel. Também Moisés foi fiel. Moisés foi fiel em toda a sua casa, mas Jesus ele foi fiel em toda a grandeza do reino celestial. Olha, estaria colocando Jesus assim num patamar. Você está entendendo? E aí, gente, agora que eu começo a conversa, Jesus disse no meu coração: começa agora. Eu tinha 26 inscritos no meu TikTok na época, tá? Quando eu comecei a usar o TikTok, não faz tempo. E naquele dia tinha 139. Então, eu já tinha feito uma tentativa de live com o Dr. Felipe Petrini, foi frustrada, né? Porque não tinha algumas ferramentas ativadas. Por exemplo, eu tentei subir, ele não consegui, e também, por outro lado, o Dr. Felipe não fazia live, ele não usa muitas rede social, porque o trabalho nosso, gente, o meu ainda dá de parar, mas o do Dr. Felipe, imagina uma pessoa sendo assistente, supervisor de para mais de 600 processos. Imagina isso. Será que ele dorme? Enfim, mas o assunto não é hoje o Dr. Felipe Petrini, eu só estou citando porque tudo se junta. Esse assunto que começou há muito tempo atrás, ele se junta no segundo volume de um livro, Quando Tudo Se Perde, Deus Restaura, que ontem eu falei para minha mãe, Deus me mostra assim claramente, mãe, o que escrever, as pessoas que elas vão receber dedicatória nesse livro, mas, mãe, Deus não me autoriza a escrever e publicar esse segundo volume. Por quê? Porque eu não sei o que ele vai fazer. Tipo, daqui para ali eu não sei. Eu só sei o que está se materializando e que eu ouvi que ia se materializar. Então, o que está se materializando alegra o meu coração. Isso é suficiente. Tipo, se Jesus me preparasse agora, ou seja, e levasse. Ontem eu vinha no caminho falando com a minha mais nova sócia, né, a Alexandra. Alexandra, eu chamo já de doutora Alexandra, porque ela já está a caminho de fazer o curso de mediador e árbitro. Inclusive, se você quiser fazer o curso... Gente, aliás, você faz o curso, mas você não paga o curso. Mas o que eu estou pagando? Você está pagando uma taxa de ingresso no escritório, para usar o escritório virtual do tribunal. Só que quando você paga a taxa, a lei, né, da mediação, a lei da arbitragem, a regulação dessa lei, ela diz que as câmaras privadas elas têm que garantir a capacitação dos seus profissionais. Então, quando você paga a taxa, o Tribunal Arbitral de Justiça, na pessoa do seu presidente, doutor Wellito Oliveira, ele vai, né, liberar. São 800 horas de curso, gente. São
São 8 cursos que vai lhe preparar para mediador e árbitro. Olha, é uma oportunidade para você. Fecha aí essa porta, vamos reabrir a outra. E eu comecei, só que eu só faço, gente, eu não programo, eu não publico fly, nada, eu faço pela madrugada. A hora que eu sentir, 4 horas, 5 horas, eu não tenho horário programado. E depois eu baixo, né, edito, se tiver que editar, e coloco lá no meu canal. Então, se você quiser assistir as outras lives, onde eu trago os testemunhos mais detalhados, vá lá no canal. Tendo dito isso, vamos lá? Vamos conversar, tá? Vamos começar, tá? Eu vou até dizer de novo, porque eu posso cortar tudo isso e começar bem aqui. Vamos começar a nossa conversa? Como diz aquela pregadora, que eu esqueci agora o nome dela. Posso falar, né? Desculpa, eu estou usando aí como é que se diz? Como é que se diz para essas expressões assim? Borjão, borjão, borjão. Jesus, se eu estiver falando errado, posso falar? Então nós vamos começar, tá bom? Vamos lá? Eu quero subir alguém comigo. Alguém pode lançar convite? Que tem desejo? Eu vou esperar. Se não, eu vou fazer o convite e você aceita ou não. Se você não aceitar, eu faço som. Mas se você lançar o convite é porque você sentiu de Deus de participar. Ninguém? Ah, gente, tem pessoas aqui, tá? Mas vamos lá. Vou baixar aqui. Vai tocando na tela, gente. Eu não coloquei meta hoje não, tá? Olha, a senhora tá aí, a senhora tá aí, doutora Alda. Dê um sinal na tela se a senhora estiver aí. Eu vou fazer um convite para a senhora. Ai, não tá indo, doutora. Não tá indo. Não era para ser a senhora, não. Eu vou fazer um convite para Débora. Deixa eu fazer aqui um convite. Bom, eu não vou fazer convite para ninguém, tá? Eu vou esperar você, tá? Eu fiz um convite para Débora, mas não vou fazer mais para ninguém, tá? Se você sentir, você pode. Ah, eu quero sentir, eu quero. Vamos lá? Então, é assim. Gente, hoje a nossa conversa é justamente sobre Joel, tá? Teve alguns dias atrás, já faz pelo menos uns 7 dias atrás, eu estava meditando pela madrugada e Deus me fez entender, começa a falar sobre o tema. Gente, falar sobre o tema é pesado, tá? Eu comecei numa live pregando sobre Hebreus, capítulo 2, aonde o texto fala que nem os anjos, meus queridos, nem os anjos, nem os anjos, eles escaparam do juízo de Deus. Tá lá no texto, nem os anjos. Os anjos, eles traziam a mensagem de Deus, eles não são, né? Criaturas criadas perfeitas. O meu filho, o Guilherme Rafael, esses dias perguntou: pai, os anjos podem pecar? Eu disse: podem, meu filho, podem pecar. Apesar de serem criados perfeitos, né? Você vai, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 28, se não me falha a memória, você vê que ali fala de um querubim que Deus ele cria em perfeição. A seguir o texto diz que esse anjo, né, que na verdade esse querubim, tá? Porque os anjos têm hierarquia, tá bom? Vamos lá, anjo, né? São mensageiros, né? Querubim, serafim, arcanjo, tá? Essa hierarquia angelical, né?
ela é interessante, né? Porque aqui o que eu quero citar é o que eu coloquei sobre a condição do anjo, né? O querubim, né, é aquele anjo que está ali sobrevoando sobre o altar do trono de Deus, ele está louvando, ele está adorando. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Aleluia, ele está adorando a Deus. Por isso que esse querubim, né, a Bíblia fala de um querubim, pode ir lá em Ezequiel, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu vou citar. Olha, achei rapidinho. Ezequiel capítulo 28, e tu, versículo 18, eras perfeito nos teus caminhos. Os anjos, eles são perfeitos nos seus caminhos, desde o dia em que tu fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Uau! Eu vou continuar lendo. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheios de iniquidade e pecastes. Quem é que pecou? O querubim, né? Cadê? Onde que está a referência que fala do querubim? Deixa eu ver aqui. Só para você saber. Até aqui, ó. Tu és o querubim ungido que cobre. Ó, tu és o querubim ungido que cobre. Cobre, né? Me parece que os querubins tinham serafim, querubim, né? Os serafins e querubins se diferenciavam pelas asas, tá? Pelas asas. O querubim, né? Era os anjos que sobrevoavam, né, sobre o altar do Senhor, o trono, e eles tinham, deixa eu ver aqui, só confirmar quantas asas, se eram 4 ou 6, tá? Aquela visão que Isaías está tendo, ele está falando de um tipo desse anjo. Quando nós olhamos, por exemplo, Apocalipse, o capítulo 4, que fala sobre a adoração celestial, João ele está olhando e ele vê uma porta que estava aberta no céu, e a primeira voz que ele ouviu era como se fosse de uma trombeta falando com ele. Sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Então, preste atenção que João ele estava tendo uma visão lá no céu. Primeiro, ele teve que subir, né? O anjo disse, sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. E ele diz que imediatamente ele estava em espírito, tá? Em espírito. E olha, eu vou pular um pouco. Ele fala de uma cena onde existia 24 tronos, 24 anciãos, e sobre os assentos eu vi 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças, aleluia, coroas de ouro. Aleluia, e do trono saiu relâmpagos, nossa, que visão, e trovões e vozes, assim, como eu peço para Deus para ver o céu. Ai, que privilégio alguém ter visão do céu. Ai, Jesus, ele teve essa visão, 7 lâmpadas de fogo, tá? Eu vou mais para frente, aonde o versículo 18 diz assim, né? E os 4 animais tinham cada um deles 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro. E eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Santo. Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. Essa visão dos 4 animais é a visão dessa hierarquia de anjo que está voando sobre o trono, que tem 6 asas. A mesma visão que Isaías teve quando ele viu o Senhor, aleluia,
E esses anjos estavam adorando a Deus. Por isso que a Bíblia, meus amados, a Bíblia não, né? Nas pregações, os pastores, eles identificam esse querubim como sendo Lúcifer, o anjo de luz. A palavra Lúcifer, anjo de luz, tá? Ele identifica como sendo Lúcifer. A Bíblia não menciona a palavra Lúcifer. Se a gente olhar para o texto de Ezequiel, ela fala de um querubim perfeito que deixou a iniquidade entrar no seu coração. Claro, essa referência é a Satanás, tá? É a Satanás. Porém, meus amados, aonde é que eu quero chegar? Eu introduzi essa palavra, eu não preparo nada, eu não anoto nada, né? Quando eu falo com vocês, eu sei que Deus me conduz nas Escrituras, né? Não tenho teologia acadêmica, não tenho, pretendo fazer, né? Acho que está na hora, mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo, tá? Eu sei quem é o Deus que me fez promessa. Eu sei hoje que qualquer situação que Deus permitir que eu seja submetido, eu tenho que perseverar nele. Eu sei quem é ele. Eu sei quem é ele. Não é qualquer tempestade que me derruba mais, não. Eu já passei muitas e só tenho 45 anos. De ministério, o que eu tenho? Eu tenho 2015, ministério, falo ministério, quando eu fui ordenado pastor pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Senhor Proverá, 2015 para 2025, há efetivamente 10 anos, né? Fazer seus 11 anos. Eu considero 11 anos pela trajetória de 2014 para frente. Então, eu sou um neófito, eu sou um novato na fé, eu sou um novo convertido, né? Longe de mim, por exemplo, longe, para bem longe, né? Me sentir acima. Por exemplo, eu vou citar agora o nome de uma pessoa que eu tenho referência. Eu vou citar porque eu tenho referência. Longe de mim me sentir maior, superior, né? Primeiro que já se sentir maior ou superior a alguém já está errado. Mas eu estou mencionando assim só para você entender como é que eu me considero neófito, novato, novo convertido. Mesmo com todo esse tempo de ministério, que não é muito tempo. Então, nunca me passa pela cabeça de eu sou, por exemplo, tenho uma melhor referência, ou maior, que o pastor Paulo Sérgio, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus aqui no Acará, da Comieadepa. Inclusive, eu estive ontem, irmãos, no culto. Uau! Olha, pastor Paulo, eu já vi pregações espirituais, mas como ontem, meu amado, a forma que Deus lhe conduziu naquele culto, na verdade, a forma que Deus conduziu desde o princípio do culto, direcionado totalmente pelo Espírito Santo, na pessoa do vice-presidente, o presbítero, não sei se o senhor ainda é presbítero, já é pastor, mas eu vou citar presbítero para não citar só um obreiro, porque é o vice-presidente do ministério, quando ele conduziu as oportunidades de acordo com as credenciais, eu vou dizer assim, do Espírito Santo de Deus. Nossa, que culto! Apesar de estar cansado demais e até em algum momento eu cochilar, eu confesso, mas eu estava ligado na palavra. Teve um momento que eu fiquei de pé e o Espírito Santo disse, toda a igreja foi, irmãos, toda a igreja foi. Quando o pastor, ele disse, irmãos, venham, orem, venham receber oração, toda a igreja foi. Eu não fui. Eu fiquei lá que eu estava cansado. Não é porque eu não queria ir. E o Espírito Santo disse, vai. E quando o Espírito Santo fala comigo, meus irmãos, eu fui para Igarapé-Miri, né, em julho, contra a minha vontade. Porque eu fiquei relutando mais de ano. Por quê, irmãos? Porque o meu presidente hoje,
o meu presidente hoje, o pastor presidente hoje do Ministério a Assembleia de Deus, o Senhor Proverá, que tem sede em Garapé-Miri, ele não é só meu pastor presidente, ele é o pai da minha ex-esposa. E sempre nós soubemos diferenciar o pastor presidente, o obreiro, pastor Cláudio Nilson, o genro e tal, ele sempre soube. É a pessoa que sempre, desde o princípio, quando ele me mostrou aquelas credenciais dele, primeiro puxando a do ministério, e eu comecei a tremer, e ele puxou a da Confradesse, eu tremia mais, e ele puxou a da CGADB e disse exatamente assim, né? Deus tem uma chamada na tua vida. E Deus confirmou a chamada na minha vida. Não era ele o primeiro a dizer, mas ele estava falando de uma forma impactante. Então, meus amados, se os anjos não escaparam, Hebreus capítulo 2 vai dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E se a gente olhar para Jonas, agora eu vou entrar no texto, tá? Eu já estou com 50 minutos, acredite? Só introduzindo. Eu estou que nem aqueles pregadores que começam a introduzir e vai nessa vibe e tal. Agora eu vou entrar em uma coisa, preste atenção, tá? Tem algumas coisas que eu não vou editar, vai ficar com erros mesmo. Inclusive, essa palavra que eu disse agora. Meus amados, vamos lá? Jonas. Primeiro, o contexto de Jonas, tá? Alguns teólogos, eles colocam, né, o ministério de Jonas próximo à queda de Judá, né, em mais ou menos 586 a.C. Eles colocam Jonas no reino de Judá, tá? Com forte referência a Jerusalém e o templo. Meus amados, eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, tá? E eu tentava pontuar, né, aquilo que os teólogos dizem sobre a posição do profeta Jonas. Ele estava, de fato, no reino de Judá, tá? Só que, meus amados, o encaixamento disso, isso é importante para você entender, é que Israel do Norte, quando Israel foi dividida, ela foi dividida em Israel do Norte e Israel do Sul, depois que o reino de Salomão foi rasgado. Tá? Foi Deus que rasgou, tá? Foi Deus que rasgou o reino de Salomão, que era reino unido até Salomão. Saul, Davi, Salomão era reino unido, era um só Israel. Depois que, né, Salomão pecou na presença de Deus, o homem mais sábio, não existe, não existirá, mas ele pecou. Como é que ele pecou? Ele, né? O primeiro erro dele foi trazer mulheres estrangeiras, como a filha de Faraó, e se casar com essas mulheres. As filhas amalequitas, e Deus já havia determinado com essas mulheres: não se junteis. Por quê? Porque elas corromperão o seu coração. Deus já havia falado. Por que tem certos pastores que não aceitam um relacionamento, por exemplo, de uma jovem crente com um ímpio que está no mundo fumando, bebendo e ainda não se arrependeu? Porque ele está baseado na palavra. Os maus costumes, ou seja, aquela vida que aquela pessoa leva, ela pode corromper o coração da jovem que está santificada, ou vice-versa. A jovem que está no mundão pode corromper o coração do jovem. Isso é bíblico, os pastores estão certos. Salomão, ele foi sábio, mas ele se deixou, o coração dele ser seduzido por mulheres, ao ponto de construir altares para Moloque. Moloque era o deus do sacrifício de crianças. Eles pegavam as crianças, colocavam dentro desses deuses com
que eram verdadeiras fornalhas de fogo, e as crianças eram incineradas vivas. Isso é um fato, gente. E Salomão, não só a Moloque, mas aos Balins, né? Que eram Baal, né? Baal era a representação da mais forte divindade. Quando tocava em Baal, Aserá, enfim, Deus, Astarote e tal, Deus agia. Nossa, você não tem noção? Vamos voltar. Então, esse contexto, meus amados, fez com que Israel do Norte, 10 tribos fossem levadas cativas, né? E quem é que foi que dominou a Assíria? O que eu quero trazer aqui para você? Já havia acontecido por volta de 722 a.C. O cerco de Israel. Todo Israel foi destruído. Foi Deus que permitiu. Foi Deus que levantou a Síria contra Israel. Eu quero que você entenda muito bem isso, porque você vai entender o conceito de Joel. E aí você vai entender o que verdadeiramente Deus está falando hoje. Grave aí, Israel já tinha sido tomada como exemplo. Israel do Norte, ele tinha como capital, na época, Samaria, mas Samaria não foi a primeira capital. Eu tenho estudo sobre isso, tá? Mas não é aqui que eu quero chegar. Eu quero só introduzir para entrar logo em Joel, senão o tempo não vai dar. Já são 1 hora e eu disse que eu vou fazer de 1h30 e pronto. Meus amados, esse fato ocorre 722 anos antes de Cristo. E Judá, meus amados, o que acontece em Judá? Judá também começou a pecar diante de Deus. Começou a se desviar dos estatutos. E Deus disse que também ia derramar a sua ira. Não brinca com Deus. Ontem eu vinha falando com a mamãe da igreja. Mãe, se Deus ele quiser passar a espada no nosso pescoço, ele passa. Humanamente você vai dizer assim, não, isso é antiético, quem é esse Deus? Ele está acima de você, foi ele que te criou. Eu estava dizendo para a mamãe, se a senhora faz um boneco de barro, esse boneco é seu, existe algum mal se a senhora pegar e eu quero destruir com a minha mão esse objeto? É dela, ela que fez. Quem vai reclamar? Eu estou dando um exemplo só para dizer que existe um atributo de Deus chamado justiça. E nesse atributo de Deus, eu sempre digo que Deus não muda. A palavra que ele disse é a palavra que ele disse. Eu vou dar um exemplo disso para você, do que eu estou falando. Quando Deus deu ordem a Saul, ao rei Saul, presta atenção, Deus não queria um rei para reinar. Deus queria ser e sempre quis ser o rei de todos, o Senhor de todos. Ele sempre quis. Foi o homem que disse nós precisamos de um rei e ficou insistindo, ao ponto de Deus dizer para Samuel, dá um rei, dá o que eles pedem. Só que Deus disse, eles vão ficar debaixo da vara desse rei. Está lá escrito. Vão ser servos desse rei. Ou seja, toda aquela estrutura de reinado, eles estão submetidos. Mas dá para eles. Só que quem escolhe não é Samuel, é Deus que escolhe Saul. E quando Deus escolhe Saul, ele disse assim, anda nos meus caminhos e anda na minha justiça e anda nos meus estatutos e anda nos meus juízos e tu serás próspero. Só que o cara fez tudo ao contrário. Eu não conheço outro rei mais teimoso que Saul, mais teimoso. Como se não bastasse, ele perseguiu Davi por 16 anos. Sabe por quê? Davi
era admirado na sua adolescência por Saul. Era admirado, gente. Tanto faz que ele manda chamar Davi para morar no palácio. Quando é que ele manda chamar? Quando Davi ele mata o Golias. A Bíblia diz que a harpa de Davi acalmava Saul. Ele gostava de ouvir Davi tocar. Os espíritos ruins eram banidos dali. Só que quando a fama de Davi se acende, quando as mulheres passam cantando, deixa eu lembrar, nas ruas, porque isso era normal, Saul matou 1000, Davi matou milhares de milhares. Agora só falta dar uma coroa para esse menino, o rei Saul diz, e começa a perseguição, gente. Só que a pior coisa que o cara fez, olha, Deus deu uma ordem para ele, disse assim, olha, vai lá, enfrenta os amalequitas e não deixa nada escapar, destrói tudo, tudo, tudo. Mata rei, mata mulheres, mata criança, mata gado, mata tudo, tudo destrói. Aí o cara, ele vai lá e ele acha que ele está fazendo um bem quando ele diz, eu vou deixar o rei vivo, Agag, eu vou deixar o rei vivo. E ainda pega o melhor dos despojos de guerra, o melhor do novilho, e pensa assim, eu vou agradar a Deus com o melhor dos novilhos. Ora, Deus não havia estabelecido? Ao ponto de quando Samuel ele chega para ele dizer, o que tu fizeste, Saul? O que tu fizeste? Não, Senhor, eu só deixei aqui o rei vivo, tá? Porque eu acho que isso vai agradar a Deus, vai ser uma prova viva de que a gente invadiu lá, quebrou o pau e tá aqui, olha, eu posso apresentar aqui ouro, prata, para ornar o templo do Senhor. E esses novilhos, esses animais, olha, cevados, animais bonitos para serem sacrificados. Samuel nem conversou, puxou a adaga, ou seja, eu vou usar a expressão nossa faca, e foi lá e cortou o pescoço de Agag e destruiu o resto, mandou matar o resto. Para cumprir o quê? A vontade de quem? De Deus. Quem mandou? Deus. Deus se agradou? Se agradou de Samuel. Mas por que o senhor está chegando nesse ponto? Porque eu tô entrando no texto para você entender, né, que as profecias de Joel, elas não são leves, elas são pesadas. E muitos colocam ele nesses 2 episódios. Pelo menos já tinha acontecido o cerco de Israel, a destruição. Acabou com as 10 tribos. Acabou, gente. Incinerou. Acabou. Não tinha mais. Isso que eu queria entender, que você entenda. E Deus, ele toma Israel como exemplo para dizer, tem vários textos. Será que vocês não estão vendo o que aconteceu com Israel? Que foi rebelde? Que não se converteu? O próprio Deus falando, o que eu fiz? Como eu suscitei a Síria? Será que nem assim vocês, meu povo, tomam como exemplo? Será possível? Praticamente como se Deus fizesse um relatório. Estou falando que nem a minha amiga Miriam, lá de Bahia. Acho muito legal. Ela fala assim, pastor, aqui na nossa cidade é maravilhoso. Mas assim, será que... Olha, pelo amor de Deus, nós somos assim mesmo. Quando vocês estavam lá na beira do Mar Vermelho, existia montanhas do lado direito e montanhas do lado esquerdo. Atrás vinha o exército de Faraó. De fato, vocês estavam encurralados. Até eu ia chorar e dizer que o povo
murmurou ali pela primeira vez. Por que tu nos trouxeste, Moisés, lá do Egito? A gente já caminhou alguns dias para sermos enterrados aqui na beira desse mar? Será que tu entende, Moisés, isso? Toda essa gente vai morrer agora na mão de Faraó? Imagina o desespero do líder Moisés, né? Imagina, porque, cara, ele clama a Deus, a Bíblia diz. Eu posso imaginar esse grito que ele dá a Deus. Talvez ele tenha dito, o povo tem razão. Olha lá o exército, está vindo, está se aproximando. Meus amados, eu imagino Deus dizendo assim, vocês não viram o que eu fiz a Israel? Será que vocês não tomam mesmo como exemplo? Será que vocês não viram o que aconteceu no Covid? Será que vocês não tomam como exemplo? Será que vocês não ouviram as profecias que estão se cumprindo de pessoas morrendo realmente no altar, como foi falada pelo pastor Ezequias? Será que vocês não entendem mesmo a crise que está acontecendo e o suporte que está pronto para a aparição do anticristo? Será que vocês não entendem a mensagem? Eu voltarei e estou às portas? Será que vocês não entendem mesmo ou vocês estão se fazendo de patetas? Eu imagino Deus fazendo assim. Por que, cara? Toda a trajetória vocês reclamando, querendo voltar para o Egito. Eu faço água amarga se transformar em doce. Vocês não veem isso, não? Eu faço água sair da rocha. Olha, água amarga se transformar em doce. Tem um texto que diz, se ouvires hoje a minha voz, não façais como fez Israel em Meriba naqueles dias, que endureceu o coração. Você não quer ficar como aquele homem, o homem rico da história de Lázaro e o homem rico, né, lá em Lucas 16, que a Bíblia diz que ele morre e a alma dele vai para onde? Para o Hades, lugar de tormento ou inferno. E lá nesse lugar, ele diz, pai Abraão, diz para Lázaro, ali tinha um abismo, era o entendimento do Antigo Testamento, o Sheol. O Sheol era o lugar dos mortos, a mansão dos mortos. Ali, segundo a compreensão, havia 2 lugares separados por um abismo negro, o seio de Abraão e o Sheol, que na tradução grega, no Novo Testamento, Hades, tá? Ou tem outro nome, Hades, e eu não estou lembrando, não é Guiena é outro termo. Guiena é Jesus, ele fala muito de Guiena, ninguém mais do que Jesus pregou sobre o inferno. Só que quando Jesus prega sobre o inferno, ele fala de Guiena, que é o lago de fogo que está em Apocalipse. E aqueles que não foram encontrados no livro foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Será que você quer se encontrar nessa condição? Nessa condição de que nem a ponta dos dedos daqueles que estão salvos, guardados no paraíso, seio de Abraão, paraíso, você pode ter, porque hoje você pode ter a ponta de um dedo refrescando a sua língua. Quando você sofre, quando você está desesperado e bate alguém na porta da sua casa, ou você ouve uma pregação lá na praça, falando do amor de Deus pela tua vida, você pode ter a oportunidade de beber a água. Gente, eu ia entrar no texto, mas não consigo. Parece que Jesus quer assim. Eu estou lembrando agora de um texto, Isaías. Se for de Deus, vai ser esse texto, capítulo 50. Ai, Jesus. E 5. Achei.
aonde o profeta Isaías ele diz: a todo que está sedento, vinde às águas. E o que não tem dinheiro, vinde vós comprai e comei. Sim, vinde comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. O que Isaías está falando? Jesus ainda nem havia nascido, ele está falando que a água, a fonte que jorra no nosso peito e que conduz para a vida eterna é Jesus. Ele é a água que mata a sede. Quando ele está à beira do poço de Jacó, dialogando com aquela mulher samaritana, ele diz: dai-me de beber. E de fato Jesus estava com sede. Ele estava caminhando para Jerusalém, ele passava por ali. Por isso que a Bíblia ele tinha outro caminho, mas a Bíblia diz que ele foi por Sicá. Por que ele foi por Sicá? Porque havia um propósito. Jesus, ele sabe te encontrar. Não adianta você fugir. Ele sabe te encontrar. Se você não encontrar ele, ele sabe te encontrar. Porque o nosso Jesus, ele não é mercenário, não. Ele deixa as 99 ovelhas guardadas no aprisco. Ele vai atrás de você. Se um dia você já entregou a sua vida a Jesus, já recebeu Jesus como Senhor e suficiente Salvador da sua vida, saiba que Ele vai atrás de você se você não for. Ele vai usar um profeta, Ele vai usar uma jumenta, Ele vai usar uma situação, quem sabe até apertar a tua vida. Ele vai te esmagar ao ponto de tu só chegares à única solução, só Deus na minha vida. Quando você chegar na última solução, que é Deus, ele realizar o milagre. Aí você vai dizer: isso não podia e nunca pude ser do homem, é de Deus. Aí você vai voltar. Ele vai salvar a tua alma. Gente, nossa, eu queria entrar no texto, mas eu não vou conseguir. Eu estava lembrando aqui lá em Tianguá, pastor Frank Kleber, um excelente pastor, foi meu pastor regional. Eu era, na época, tesoureiro e secretário, ao mesmo tempo, da Regional 3, que é a sede em Tianguá, onde é numa serra, gente, tem 10 cidades ali, frio. Eu disse que um dia que eu ficar velho eu vou morar em Tianguá. E eu quero morar em Pitanga, tá? Naquele distrito onde a gente morava. Qual lugar legal. Rodeado por canteiros. Você olha lá de cima, vários canteiros de hortaliças e tal. Oh, que lugar. A neblina cobre. E lá tem uma igreja que agora é uma igreja magnífica que o pastor construiu. É uma igreja de porte, agora é a sede ali. Eu acredito que já é a sede ali. Se alguém tiver aí que é de Tianguá, me diga se já é a sede lá. Eu acredito que é, porque era o projeto. E aí, meus amados, ele falava na igreja pequena. Igreja pequena, quando Deus falava, o louvor subia e o céu se abria. Eu não sei a letra. Eu gosto de igreja pequena. Eu gosto desses lugares pequenos. Tem adoradores ali que se entregam, nossa. Eu gosto, por exemplo, de estar na igreja do pastor Cláudio, que é o pastor Neto, lá no Pantanal. E daqui para lá dá uns 20 minutos andando devagar, 30. Eu gosto de estar ali. Eu gosto porque o fogo desce. Eu gosto de estar ali na igreja do pastor Renan, da Utinga, Assembleia de Deus Utinga. Sou muito acolhido lá. Não é uma igreja pequena, Utinga, tá? Na sua dimensão ministerial. Mas aqui no Acará, eu me refiro à igreja pequena de Acará. Eu gosto.
Mas eu também gosto de estar ali na Assembleia de Deus às sextas-feiras e nas ceias. Inclusive hoje tem ceia, eu não sei se vai dar de eu ir porque eu tenho um compromisso. Talvez esse mês eu queira ceiar lá com o pastor Renan, porque mês passado eu ceiei na Assembleia de Deus. Quando eu digo Assembleia de Deus como a DEPA, é a Assembleia de Deus Missões, a grande Assembleia de Deus Missões, tá, gente? Para você entender. E o pastor Frank Kleber, ele falou assim, meus amados, nunca esqueço disso. Uma certa mãe, isso foi um fato real, tá, que ocorreu. Ela tinha um filho que ele vivia no mundo das drogas e da criminalidade. Tipo, todo mundo dizia, não tem mais jeito. E a mãe orava todas as consagrações, todos os cultos ela apresentava, pastor, apresente o meu filho fulano de tal. Ela acreditava aquilo que diz Paulo no Romanos, capítulo 1, acho que verso 18, o evangelho é o poder de Deus para a transformação da vida de todos aqueles que creem. Né? Se alguém falar para você assim, disser, esses crentes, eles diziam que, agora eles dizem que eles não prestavam e agora eles prestam. Claro, gente, Jesus ele disse que ele não veio para os bons, os curados, ele veio para os doentes. Ele veio para os doentes para curá-los, não foi? Então, o reino do céu é para a prostituta, é para o assassino, é para o idólatra que se converteu. Entendeu? É para essa gente. Porque se você se considera justo, por que precisa de Jesus? Nós nos consideramos pecadores e sabemos que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquela mulher, ela orava e um certo dia o filho dela disse, mãe, a senhora me convida tanto e eu vou para a igreja, mas eu vou ficar no último lugar. Ela disse, pois eu fico com você, meu filho, se você for. Olha a alegria dessa mãe. Né? Talvez eu esteja colocando aqui palavras que o pastor nem colocou, como olha a alegria dessa mãe. O filho atendendo um convite de ir pela primeira vez no culto. Ela logo cuidou de comprar uma Bíblia e disse, meu filho, leve essa Bíblia com você. Meus amados, lá no culto, aquele jovem ouviu atenciosamente a pregação e quando o pastor fez o convite, acreditem quem estava lá na frente, entregando a vida a Jesus. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Aceitar a Jesus. É necessário aceitar Jesus para ser salvo mesmo? Eu faço lá a diferença entre aceitar e receber. Eu digo que o texto que está em João, capítulo 1, se você ler todo o capítulo 1, o texto diz que ele era a luz para iluminar todos os homens e ele veio para os seus, ele veio para iluminar os seus, os judeus. Mas os judeus o rejeitaram. A Bíblia diz que eles preferiram as trevas, como muitos estão preferindo, do que a luz. Mas a todos quanto o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Eu faço a diferença entre aceitar e receber. Eu não gosto muito da expressão aceitar. Tá, essa pode ser aplicada. Não está errado quando alguém diz, você aceita Jesus como seu único, como seu Senhor, porque tem que aceitar Jesus primeiro como Senhor e único suficiente Salvador. Então, se você vai lançar o convite, lance o convite. Você aceita a Jesus como seu Senhor e único e suficiente Salvador? Aceito, ok. A partir daquele momento, todos os teus pecados são lançados no mar do esquecimento, que na verdade a Bíblia não traz. Eu ouvi até uma pregação na Assembleia de Deus, o pastor colocou muito bem sobre o lar do esquecimento, mas a gente aplica um texto, que eu não recordo onde está o texto, que fala sobre ser lançado no mar, entendeu? Então é aplicável essa palavra. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar só falando o que eu estou falando e nada mais. E eu nem entrei em Joel, gente. Eu acho que na próxima live a gente entra em Joel, tá bom? Acho que Deus só quer uma introdução. Meus amados, é assim. Aquele jovem aceitou a Jesus quando ele saiu da igreja. Ele
foi morto. Foi um fato isso. Ele devia dívidas, não vou chamar porque eu tive uma outra live bacana que eu vou até fazer a edição dela, viu, doutor Henrique Santos, pastor e doutor, mediador e árbitro do tribunal. Eu chamei ele deu um testemunho maravilhoso, e como o testemunho dele tem a ver com, entendeu? Aí foi cortado, doutor. O TikTok cortou e deixou só alguns reprises, algumas. Aí, nossa. Mas tudo bem. Mas ele falou tudo naquela hora e não foi. Nossa, que testemunho que eu sentia. Ele, diferente, Deus chamou ele e ele não foi morto. Quase. Né, doutor? Ixi, que é isso aí? Sai daí, rapaz. Eiras do gato. Ih, rapaz, que é isso? É rato no depósito do papai. Eu tô aqui atrás, tô no banheiro de trás, tá? Onde eu tava? Tá, ele foi morto, gente. Gente, para nós, para a mãe, para o pai, quando um fato desse acontece, lembra que a mãe orava para que o filho fosse salvo. O filho foi salvo. Então pronto, é lucro. Para Deus é lucro, entendeu? Deus levou. Na nossa cabeça, no nosso entendimento, vai pensar que Deus é. Tem gente que diz: que Deus é esse? Que Deus é esse? O cara acabou de se entregar a Jesus e morreu nas mãos dos próprios que ele. Entendeu? Propósito. Propósito. Esses dias eu tenho umas pontadas no meu coração, umas pontadas que eu não estava sentindo antes. Não, gente, eu não vou morrer, eu acho, né? Mas se morrer, eu falo para Deus quando eu sinto. Se for para ser, Senhor, hoje eu estou realizado porque se materializou a profissão que eu lhe pedi. E detalhe, com sucesso, tá? Porque eu tenho 2 processos já praticamente em fase de arquivamento. Por quê? Porque já foram solucionados com sucesso. O primeiro foi de prescrição de dívida de 10 anos, de 24.700. O segundo está sendo de regulamentação de guarda, residência, alimentos e tal, que pode, pelo tribunal, se for, como é que o doutor chama? Se for passível de conversa, de acordo, pronto. Se as 2 partes não tiverem litígio e for transigível, porque é um direito indisponível, tá, gente? Seria para o fórum, para o juiz togado. Mas como as partes entram e elas decidem, né? Elas decidem, não é o árbitro que faz, pode. Não, então foi com sucesso. Nossa, não posso citar porque é sigilo, eu sairia daqui preso, mas o fato eu posso, para que vocês só raciocinem. Eu sairia daqui preso, sabia? Se eu citasse o nome. Mas o que eu quero dizer com isso? Se eu morresse agora, eu estava realizado. E os teus filhos? Jesus cuida. E a tua mãe? Jesus cuida. A mamãe, quando ela fala assim, eu vou na sua frente, eu sou mãe, se a senhora fosse, eu ia chorar. Mas a senhora está indo para um bom lugar, porque a mamãe era macumbeira, gente. A conversão da mamãe, eu vou trazer ela um dia desses, numa live dessa, ela não é muito de live, mas se vocês ouvirem o testemunho da mamãe, eu podia contar aqui, só que o testemunho da mamãe, quando foi profetizado na minha vida, a palavra dizia que eu era o primeiro e depois viria a mamãe, de fato ocorreu. E depois veio o meu pai, o testemunho do papai também. Quando a mamãe convidava o meu pai, vamos para a igreja, ele dizia, eu já tenho uma lei, eu vou seguir a lei, vai para lá que eu vou para acolá. E, nossa, se tornou dentro de casa um bico, nossa, uma coisa terrível, assim, de relacionamento. Eu sei porque eu presenciei, entendeu? Essa coisa de religião e tal. Gente, eu tenho um livro publicado na Wiclap, Quando Tudo Se Perde, o Chamado Permanece, aonde não é sobre religião, é sobre revelação.
Eu costumo sempre repetir isso porque as pessoas perguntam e elas não entendem e elas bicam por causa de religião, elas não tocam na mão. Eu vou citar mesmo igreja agora. O adventista não toca na mão do assembleiano porque o assembleiano não guarda o sábado. O assembleiano não toca na mão do católico porque diz que estão todos condenados por causa da adoração aos santos. Bom, isso é uma questão doutrinária. Eu vou trazer um dia aqui, tá? Essa questão doutrinária. Mas a questão quem julga tudo isso? Né? Será que é o homem? Mas tem a questão bíblica também. Mas eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que um testemunha de Jeová é intocável, porque só esse é o povo, os 144 mil que vão subir para o céu. Só as testemunhas, né, ultrapassam esse valor, então eles vão ter que disputar entre eles quem vai para o céu. Enfim, o meu livro não é sobre religião, é sobre revelação. E o que eu estou falando aqui não é sobre religião, é sobre Bíblia. Sobre Bíblia, tá? Aquele jovem morreu. Morreu. Foi para o céu. Aceitou a Jesus, foi limpo dos seus pecados, justificado, reconciliado com Deus. Primeiro ele foi remido, ele foi expiado, ou seja, houve uma expiação, ele foi limpo, foi tirado o pecado. A expiação do sacrifício de Cristo expia pecado, ou seja, tira. Depois reme, né? Resgata, a palavra reme resgata, justifica, né? Ou seja, a sentença que era condenatória sobre nós, Jesus ele disse, eu pago no lugar dele, porque nós já éramos culpados. Você precisa entender isso. Mas por que eu era culpado se foi Adão e Eva que pecou? A Bíblia diz que por um homem, não cita nem Eva, se vocês querem saber, por um homem, Adão, porque a responsabilidade foi dada para ele. Se você olhar, eu acho que é 1 Pedro, não sei, mas está escrito que a responsabilidade do pecado, da queda, é sobre Adão e não sobre Eva, sobre a mulher. O texto menciona claramente, eu não lembro agora, mas o texto menciona claramente, né? A culpa, Deus não veio para Eva e disse assim, você é culpada, Eva, de Adão pecar. Não, Adão, tu é culpado. Porque tu trouxe condenação, não foi só contra ti, cara. Foi contra a tua mulher e contra toda uma geração que virá. E agora? E agora? Plano de Deus. Eu estou tentando fazer isso de forma mais simples possível para você entender. Deus disse, pera lá, eu vou mandar o meu filho. Ele vai morrer por todos. Só dessa forma. Porque o sacrifício aceito tinha que ter sangue. Só que sacrifício de animais não eram mais aceitos por Deus. Porque eles eram exteriores, não interior. Ou seja, se matava cordeiro, se matava novilho, mas a prática permanecia no erro. E agora, todos aqueles que querem vir a mim, eles têm que passar por ele. E todos aqueles que vão a ele, eu vou atraí-los para levar para ele. Nossa, eu acho tão lindo isso quando... Aí eu vou deixar a Bíblia aqui, eu não vou mais para Joel, não. Desculpa aí, tá? Faltam alguns minutos e eu vou aproveitar para conversar sobre isso. E à vontade. Eu acho tão bonito quando Jesus ele diz assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho. Entendeu? Não mude isso. Não tente achar, eu criei minha religião. Eu tenho meu Deus como... Eu vou citar mesmo. Muçulmanos, porque o nosso profeta é Maomé, que recebeu a revelação de... Maomé, ele viveu no século VII, depois de Cristo. Será que a revelação dada a Maomé é maior do que a dada a Isaías? Será que a revelação é maior do que a dada... No princípio, se você vê, tem uma revelação dada a Adão sobre a mulher, né? A mulher que dela nasceria. Ali está falando do Messias. A mulher vestida de sol, que pisará a serpente.
Está falando do Messias. Tá, muitos falam que essa mulher é Maria, outros falam que essa mulher representa Israel, que é a descendência, vem da descendência. Eu não quero entrar nesse mérito agora. Eu quero dizer para você que as igrejas que são fundadas em Allan Kardec, Maomé, Ellen White, não tem nenhuma outra profecia da divindade de Cristo revelada fora daqui. Existem profecias? Sim. Deus vai profetizar, usar profetas para falar com você, mas para mudar o texto? Para que a profecia ela tenha contradição com a palavra? Um livro à parte? E você acredita nisso? Acredite, se quiser. Mas não existe. A verdadeira profecia está aqui. Quer que eu leia? Eu leio. Eu vou ler. Para alguém dizer, não, mas Deus revelou a fulano, a ciclano. Pode ter até revelado. Mas se tiver contrário à palavra, não foi de Deus. E foi de quem? Não sei. Foi da carne ou foi o diabo? Mas se tiver em contradição com a palavra, não é de Deus. Quer ver? Hebreus capítulo 1. Deus, que de várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas. Será que aquilo que foi revelado aos profetas não tem sentido? Não tem significado? Que agora a revelação dada a Maomé é a que a gente tem que andar? Esses dias eu estava falando com um jovem que ele disse assim, eu posso apresentar? Pode, meu querido. Bom, a gente foi nessa vibe, e ele dizia que Jesus era um profeta até respeitado e tal, mas não era Deus. Toda a Bíblia fala que Jesus é Deus. Toda. Não é só o Novo Testamento. E alguém vai criar uma doutrina negando isso? Então isso aqui é falso? Alguns dizem que sim. Alguns dizem que a Bíblia tem contradição. Quando eles pegam algum texto. Gente, há mais evidências da existência de Jesus do que da não existência. Os céticos, os ateus, vocês pensam que eles refutam, eles negam o Cristo histórico? Eles aceitam que existiu o Cristo histórico. Só que eles dizem que existiu o Cristo histórico, mas quando chega na parte dos milagres, transformar água em vinho, água em vinho, os milagres mudo ouvir, cego falar e tal, eles olham para os não céticos, aqueles que acreditam, né, aqueles que defendem a existência de Deus, e diz assim, a gente precisa de evidência. A ciência ela dá evidência, ela investiga o objeto e ela dá evidência racional. Vocês não têm uma evidência racional. Meus queridos, como é que a gente vai dar uma evidência racional a um milagre de uma pessoa que tinha câncer? O câncer estava comendo todo o seu corpo, ela estava já desenganada pelos médicos, como a gente diz, e de repente aconteceu um milagre, ela se tornou um pregador e vai testemunhar. Tem muitos. Isso é evidência. Evidência de fé. Para a ciência não serve, porque a ciência precisa saber o que tipo de medicamento, o que tipo de substância, o que tipo de acontecimento houve que fez a mutação, a transformação, a limpeza daquela célula, daquele órgão, sei lá, eu não sou médico, que estava infectado e de repente limpou. O que limpou? A ciência vai querer essa explicação. Como é que a ciência vai dar explicação de que no DNA de todo homem, o nome que está escrito é Yahvé, as iniciais, para Deus,
para Jeová. Jeová, na verdade, não é a palavra para Deus. Jeová ela foi modificada por causa que o povo tinha medo de chamar o nome de Deus em vão. Mas a palavra mesmo é Yahvé. Yahvé, para Deus. Você está entendendo onde eu quero chegar? Já cheguei, né? Que já acabou a live. Já acabou a live, já estamos com 1 hora e 34 minutos. Mas eu vou encerrar bem aqui. Olha, presta atenção. Eu vou introduzir o livro. O que Deus estava falando? Eu vou ler só um versículo, tá? Para entrar no livro amanhã. Deus estava dizendo assim, ó, versículo 13 do capítulo 1. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. O primeiro a ser cobrado, né? Os sacerdotes, os pastores. Ai de mim, tenho tanto medo, gente, disso. Nós seremos os primeiros a ser cobrados. Olha, lamentai, gemei, sacerdotes, ministros do altar, venham e passai toda noite em pano de sacos, vós, ministros do meu Deus, porque a oferta de carne e a oferta de bebida foram cortadas da casa de vosso Deus. O reino de Judá estava passando por fome, era fome seca. Gente, tem alguns teólogos que dizem que Joel, eu estou gaguejando, gente, pelo amor de Deus, doutor Felipe, estou pegando a sua... tá. Ele estava entre o norte destruído, atacado pela Síria, e o fato que ia acontecer, como se Joel estivesse profetizando no tempo de seca, de fome, porque o gado estava morrendo, se você vê o texto, né? O trigo secou, os animais morrendo, não tem pasto, não tinha pasto, ovelhas foram desoladas, rios de água se secaram, fogo devorou os pastos no deserto. Você vê... Pera lá, gente. Esse fogo que, por exemplo, queima... Glória a Deus. Se for... Já pensou se eu morresse ao vivo? Eu disse para a mamãe, e eu tô no banheiro, só que eu tô bem vestido, ainda bem, assim seria bom. Mas eu digo para a mamãe, mãe, pelo amor de Deus, se eu estiver tomando banho pelado, mãe, e morrer, dar um piripaque, eu morrer, mãe, a senhora me viu pequeno, vá lá, me cubra, me invista, mas não deixa ninguém me ver, mãe, pelo amor de Deus. Ela acha graça. Gente, eu preciso terminar, vamos lá. Quando o texto, meus amados, se refere a isso, a oferta de carne, a oferta de bebidas que foram cortadas da casa do nosso Deus, aqui, meus amados, se a gente juntar com o versículo 9 do capítulo 1, que diz a oferta de alimentos e a oferta de bebidas foram cortadas da casa do Senhor, os sacerdotes ministros do Senhor lamentavam, e significa que o povo não tinha mais templo. Então aqui eu vou fazer a minha teologia, tá? Eu vou fazer a minha teologia. Eu nunca estudei teologia, mas eu vou fazer a minha teologia. Se o contexto era de seca e o texto ele descreve as consequências da seca e da fome, e se alguns teólogos eles colocam Joel no reino de Judá profetizando e mostrando que isso já aconteceu com o reino do norte, mas eles dizem que ele está no meio, eu refuto essa ideia quando eu entro nesse texto, porque esse texto deixa claro que o templo de Jerusalém já tinha sido destruído. Isso significa que não tinha mais lugar de adoração. O povo já tinha sido levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia. Isso significa que toda a Bíblia profetizou a destruição do templo de Salomão, tá? A Bíblia profetizou. E a Bíblia também profetizou a ruína do templo, né, no tempo de Jesus, né, por Nero. Nero
onde Jesus ele fala em Mateus, no capítulo 24, sobre essa destruição, que ele une o discurso entre destruição do templo e a volta dele, né? Há uma confusão. Nossa, acho que Jesus quis causar essa confusão para se criar diversas correntes pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista, amilenista, milenista. Não, ele não quis criar confusão. Não tem confusão ali. Tem interpretação errada. Tá? Um dia desses eu trago. Porque o meu propósito não é trazer estudo, é conversa. Eu estou trazendo conversa. Só conversa. Palavra Viva com Cláudio Nilson Lopes. O objetivo é trazer a conversa de Deus para você. Tenha certeza que Deus está falando com muitos. Eu vou finalizar de verdade. Dá vontade de passar o tempo todo. Já estou aprendendo a falar que nem irmã Mária, missionária. Missionária, queria tanto ir na Bahia. É Olindas, né? Olindas, é isso? Sua cidade? Queria ir lá. Gente, tô passando mal. Eu vou terminar essa live, tá? Dizendo o seguinte para você. Deus não quer uma adoração de aparência. Deus está dizendo assim, o templo está destruído, vocês não têm mais animais para oferecer. Os animais morreram. Vocês não têm mais trigo para dizimar, tá? Porque na origem eu vou trazer, esse eu vou trazer, eu disse para minha mãe, eu vou trazer. Na origem, gente, o dízimo era a 10ª parte dos animais e da colheita. E o povo ele começa a dizimar a 10ª parte, tudo que passasse na vara, o 10º animal era separado como dízimo para que a casa do Senhor houvesse mantimento. Essa coisa ela foi se desenvolvendo na história. Quando o povo ficou firmado na Terra Prometida, houve uma alteração. Agora, por exemplo, tinha a colheita, né? Então já se aplicava a colheita, o dízimo da colheita, e o lugar onde era para entregar agora era um lugar distante. Então se podia vender aquilo, tá lá em Deuteronômio, capítulo, não me recordo agora, 24, não, tá por ali. Eu vou ver para vocês. Eles podiam vender e levar o dinheiro lá no local, entendeu? Enfim. E se você vai para Paulo, tem gente que diz, o dízimo era só... O princípio do dízimo permanece, gente. O princípio do dízimo era manter a tribo dos levitas. Os levitas eram responsáveis pelo templo, pelo tabernáculo. Eles não tinham herança de terra. Então, tudo era para eles, né? E o que vinha para eles tiravam ainda o dízimo dos dízimos, que as igrejas ainda fazem isso, que é os 10%, ou a 10ª parte, melhor dizendo, daquilo que é os 10% do montante de todos, que ia para Arão, entendeu? Que ia para Arão. Enfim, mas eu não quero chegar nesse negócio. O que eu quero chegar, mas eu vou concluir dizendo que, se você ler a 2ª carta de Coríntios, o capítulo 9, quando Paulo está falando acerca do direito do apóstolo, ele menciona, vocês não sabem que os levitas vivem do que é sagrado? O que é sagrado? Dízimo, oferta, né? Primícia, voto, se envolver dinheiro, é sagrado. Entendeu? Então ele diz, nós que semeamos o que é espiritual, também não participamos do que é material. Ele está falando disso, gente. Ele está falando de oferta, de dízimo, ele está falando do que vive do evangelho, prega o evangelho, viva do evangelho, está lá. Então por quê? Né? Se o pastor cuida da igreja, isso é um trabalho e vocês não têm noção, ele vive da obra, é direito do levita. O princípio permanece, Deus não mudou o princípio. Tem gente enganada demais. Porque não lê Bíblia ou interpreta para dizer tem pastores que roubam, né? Tem sim. Mas não são pastores, são mercenários. Jesus falou em João 10. Leia a Bíblia. Você vai se unir a mercenário? Pastor Paulo, por exemplo, Sérgio, é um pastor espiritual, é pastor de verdade. A Assembleia de Deus é uma igreja que você pode ir. Tem várias igrejas. Igreja Utinga aqui no Acará, pastor Renan é excepcional. É uma igreja que você pode ir. Entendeu? Não é mercenário. Pastor Pedro, que é o meu pastor presidente, não vive nem de dízimo e oferta. Aplica tudo na obra.
E se um irmãozinho está precisando de gás, ele vai lá, observa, vai na tesouraria, tem alguma coisa, manda entregar um gás lá na casa. Quando o irmão vê, chegou. Cada um com seu cada qual, entendendo. Mas tudo isso será cobrado, gente. Será cobrado. Bom, são 5 horas e 44 minutos. Nós estamos com 1 hora e 44 minutos. Eu deixei até aí porque quando eu editar vai ficar 1 hora e meia. Eu espero. Obrigado pela presença de todos. Se inscrevam. Não quero ficar famoso, tá? Não quero. Nem queria estar aqui. Eu estou aqui porque Deus vai me cobrar e Deus me cobra, tá? Eu vou finalizar com isso, tá? Eu vou finalizar se abrindo meu coração. Esses dias agora, eu estava falando com Deus, eu disse, Jesus, eu já tem 2 anos e meio que eu não beijo nem na boca, eu disse para Deus. E aí eu tentei, né, fazer assim umas coisas para tentar namorar e tal. Eu tentei, gente, eu não vou mentir, eu tentei, eu sou homem, tenho necessidade afetiva, eu queria arrumar uma namorada. É sério. Mesmo com o livro publicado que Deus mandou, O Silêncio do Adultério, o que Jesus ele verdadeiramente disse sobre divórcio e adultério, que muitos preferem não pregar. Hoje, não vou entrar nesse mérito, porque talvez eu possa levantar algumas hipóteses que não é cabível aqui. Eu quero falar de mim. E pela manhã, vendo meu próprio testemunho no canal do YouTube, o primeiro, Deus falou comigo e disse: escolhe a carne e tu morrerás, e todas as conquistas que eu tenho para ti, elas se encerram agora. Égua, gente, se tem alguém de longe é uma expressão paraense, tá? Se tu quiseres o que eu tenho para ti, renuncia e espera. Meu amigo, eu já estava com o encontro marcado. Eu já estava, confesso para vocês. Esquematizado. A mamãe vai ouvir essa live. Sim, mãe, eu estava com o encontro marcado. Eu queria namorar, mãe. E Deus falou comigo nesses termos. Imediatamente eu cancelei. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Qual é a diferença daquele que serve e daquele que não serve? Tem muitos que servem. Sabe qual é a diferença? Os que servem obedecem, praticam. Dói muito. Não vou mentir para vocês, dói muito. Tudo que eu queria era ter alguém que compartilhasse a vida comigo. Eu conheço muitas mulheres, ultimamente agora muito mais, tem pessoas entrando em contato comigo, entrou uma mulher em contato comigo pedindo o meu número, eu falei e de repente no meio da conversa ela me mostrou, eu posso lhe mostrar uma coisa, e tacou uma foto pelada de 4, aí eu olhei assim pro alto e disse assim, por que a senhora está fazendo isso? E apaguei. Ela disse, não gostou? Não gostei. E não faça mais. E ela fez de novo, eu vou lhe bloquear. A senhora é casada e tal, eu vou lhe bloquear. Eu não sou como aquele outro pastor que a senhora falou, que ela falou de um pastor que entrou e queria ver nudez e tal. Eu erro, eu falho. Mas eu sou um homem que teme a Deus, eu sei quem é Deus na minha vida, eu sei de onde ele me tirou. Então, pare agora ou ele bloqueia. A mulher nunca mais entrou em contato comigo. Então, mas tem situações que você está assim, sentindo necessidade de estar com alguém, de beijar. Beijar, gente, é normal. Eu estou separado. Beijar não é pecado. O que seria, segundo a Bíblia, pecado é eu casar de novo. Porque está viva. Mas ainda se justificaria porque está casada. Mas mesmo assim, Deus, na revelação que ele tem, na experiência que ele tem comigo, para mim, não é para o outro, para ela é para ela, para o outro é para o outro. Para mim, ele está exigindo de mim. Ele exigiu na madrugada de mim. Eu confesso para vocês que eu disse, Deus, será possível? Por que o Senhor não me prepara e leva logo? Eu não vou aguentar. Eu falo abertamente com Deus. E estou falando para todos aqui agora. Eu não vou aguentar. E aí? Porque eu sempre digo para Deus, vou finalizar, gente. Até aqui, o Senhor tem me ajudado, eu digo.
Mas eu não sei como eu me comportaria com uma mulher dando em cima de mim e tirando a roupa na frente. Eu estou sendo sincero. Eu não sei, Senhor. Mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu não quero viver pecando. Então, se fornicação é pecado e adultério também é pecado, e isso encerra as portas do céu, eu não quero nenhum e nem outro. Eu quero o céu. Eu estou decidido a ir para o céu. Por isso que eu digo, me prepare e leve. E me prepare assim, Senhor, quando eu estiver dormindo, que eu acorde lá no céu e veja a tua face. Ai, gente, seria tudo de bom. Mas tenha um bom dia, Jesus esteja com você, compartilhe essa. Gente, eu vou colocar no canal, tá? Vá lá e assista. E me siga. Deus abençoe. Tchau!